Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 8 de dezembro, e eu tenho a alegria, o prazer e a satisfação de compartilhar com vocês um trecho da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías 55. Há alguns dias atrás, falamos nesse mesmo capítulo, versículos de 1 a 5. Hoje, eu quero compartilhar com vocês os versículos de 6, 7 até o 13. E nós dividiremos esse trecho da Palavra do Senhor em três principais partes para melhor compreendermos a sua exposição. E faremos a leitura, como de costume, na medida em que formos expondo o texto. Por exemplo, vamos começar com o verso 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Queridos, à vista dessas promessas refulgentes do futuro, os pecadores são insistentemente convidados a aceitar o convite. E quando a gente pensa no convite, é no convite do Senhor no Velho Testamento. E no Novo Testamento é o convite do Evangelho, enquanto ainda tem oportunidade. Vejam, buscar ao Senhor é desejar ouvir o que Ele diz. Buscar a Deus significa aqui, como muitas vezes noutras passagens bíblicas, o movimento do coração, com todas as suas afeições e expressões, na direção do Senhor. Por um lado, para tê-lo como Deus, desfrutar de sua comunhão, ganhar a sua ajuda, compartilhar a sua salvação. E por outro, para ser devotado a Ele como Deus, para honrá-lo e servi-lo e confiar nele. A exortação que diz invocai-o enquanto está perto, significa essencialmente a mesma coisa. Ele é, por um lado, um pedido de ajuda e salvação. Invoque ao Senhor, procure ao Senhor, busque ao Senhor. E por outro, é um ato de honrá-lo, abandonando o caminho da incredulidade, porque quem busca ao Senhor, o busca abandonando, deixando a incredulidade, deixando o pecado e passando a confiar no Senhor. As condições que nós temos aqui são duas. Primeiro, enquanto se pode achar e enquanto está perto. Isso, queridos, enfatiza gloriosamente a oportunidade que Deus concede à geração à qual Ele se dirige. Ele agora está à porta com os seus benefícios. Ele lhes oferece uma oportunidade de voltarem, num sentido figurado, do cativeiro da Babilônia para Jerusalém e herdar a terra prometida. Num outro sentido também figurado, mas agora espiritualizado, de voltar-se para Deus como Criador, a criatura pecadora arrependida, voltar-se para Deus o Criador e ter nele a salvação. A segunda divisão que empreenderemos na noite de hoje é a que envolve os versículos 8, 9 até o 11. O 8 começa dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come,
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aqui, queridos, nós temos a graça de Deus, que ultrapassa o entendimento humano, mas é a garantia eficiente da palavra, porque o texto diz que sair da minha boca é fiel e é inspirada. Os pensamentos de Deus, movidos por sua graça, eles excedem a imaginação humana. Ninguém pode penetrar a profundidade da sabedoria. Os versos 10 e 11, quando dizem descem, a palavra de Deus ela é semelhante à chuva porque produz frutos. Assim como a água viva fortalece, por exemplo, uma rosa ressecada, a palavra de Deus produz vida no coração de pecadores. Quando lemos que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, isso se dá porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os nossos pensamentos geralmente estão limitados, os de Deus não são. Os nossos estão geralmente voltados aqui para a terra, para as coisas terrenas. Paulo escreve aos Colossenses dizendo, pensar nas coisas lá do alto. Mesmo que nós nos esforcemos, e devemos, os nossos pensamentos são muito aquém dos pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, são mais nobres do que os nossos. Às vezes os nossos caminhos são mesquinhos, egoístas. Os caminhos de Deus são sempre voltados para o serviço, para o amor e para o amor ao próximo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Deus amou o outro. Nós nos amamos. Deus amou-nos primeiro. E por último, os versículos de número 12 e 13, a terceira divisão da nossa exposição de hoje. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. O verbo saireis do verso 12 refere-se diretamente ao êxodo babilônico. Porém, espiritual e alegoricamente, a saída da vida de pecado deste mundo. A menção de que os elementos da criação exclamarão de prazer simboliza o canto do povo de Deus. A alegria, a felicidade, o regozijo do povo ao ver a salvação do Senhor será muito intenso. Que será como se os montes, os outeiros, as árvores se unissem num cântico e batessem palmas de louvor ao Senhor. O verso 13, em lugar do espinheiro crescerá a faia ou a murta, é uma expressão que simboliza a substituição do juízo de Deus pela salvação. O sinal eterno faz-nos lembrar do arco-íris como um sinal de que Deus não julgaria jamais o povo e o mundo como julgou nos dias de Noé, após o dilúvio. Gênesis 9, de 8 a 17 tem esse registro. Finalmente, a importantíssima promessa é repetida em termos do seu conteúdo essencial. Israel sairá da Babilônia com alegria, com júbilo, exultando de prazer. E no seu caminho será guiado como um rebanho que é,
por seu pastor, e isso acontecerá em paz, isto é, sem sofrer ameaças nem ataques de nenhum inimigo ou mal, porque o Senhor proverá recursos de proteção, de amparo, de guarda para a vida do seu povo, na caminhada de volta. Queridos, nós também, quando nos dispomos a caminhar de volta para o Senhor, desfrutamos deste amparo, desta guarda, desta proteção. Isso não significa que não enfrentaremos problemas, como Israel também os enfrentou na volta, mas os enfrentaremos com o Senhor entre nós, com o Senhor a nos guardar, proteger e nos livrar. Queridos, que a bênção do Senhor Deus esteja sobre os nossos corações e a sua paz seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas, lembrando-nos disso. Devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, enquanto Ele está disponível, enquanto nós podemos buscá-lo também, enquanto temos consciência, enquanto temos saúde, enquanto podemos pensar e raciocinar, porque pode acontecer de, numa situação adversa, um acidente, um problema de percurso na nossa vida, perdermos absolutamente a consciência, ou entrarmos num estágio de uma adversidade tão avassaladora à nossa mente, que nós perdemos a consciência, não sabemos mais quem somos, onde estamos. Como buscar o Senhor numa situação dessa? Buscá-lo enquanto podemos achá-lo, enquanto Ele está perto. Não quando Ele estiver longe de nós, porque nós não estamos mais com a nossa consciência disponível para nós mesmos e para buscá-lo. Fiquemos na paz do Senhor. Boa noite, queridos. Deus nos abençoe. Amém.